Angola, nome que fez das suas ruas, nas cidades, nas matas, no mar de sangue. Este Angola é grande e caberia para todos nós. Paz ela maior no progresso e no amor. Este Angola é grande e caberia para todos nós. Paz ela maior no progresso e no amor. Jica Tetembo, sou angolano, nascido em Luanda e venho de uma família que durante as lutas de libertação e quer a formação da nação angolana estiveram presentes, quer o meu avô, quer a minha avó, a minha mãe e o meu pai e os meus tios. E eu sou uma geração que vem depois destas gerações. Então, sendo assim, me vejo imbuído num espírito patriótico e de consciência que tenho que contribuir e devo dar tudo aquilo que tenho para a melhoria do nosso país, não obstante estando distante da terra. E é necessariamente que tudo começa. E tudo começa quando, em 1992, ainda miúdo, consegui ver estar em Luanda quando a guerra, depois das eleições de 1992, em que falhou, nós chamávamos Quitota, os confrontos, em que eu vi corpos de irmãos que hoje são nossos irmãos, também dividem Angola conosco, a serem baleados mesmo já mortos. Vi muita gente a morrer naquele preciso momento e isso me chamou a atenção para que um dia parasse e pensasse uma melhor forma de contribuir para a nossa Angola, a nossa terra amada, a nossa pátria, como continuidade daquilo que os nossos ancestrais fizeram. Lutaram pela independência, lutaram pela liberdade. E eu, como jovem angolano, estando distante da minha terra, vivo na Inglaterra há este tempo todo, tenho consciência e vou aprendendo, e eu estou aqui na Escócia para vir falar para os nossos irmãos angolanos o quanto é importante, neste preciso momento, nós nos mantemos com uma consciência aberta, porque vivemos num tempo que chamamos de liberdade para se expressar, num tempo em que os seres humanos querem cada vez mais se proteger entre os seres humanos para prevenir a morte de crianças, para que possamos ter um futuro condigno e com todo o cariz. E nós em África, em Angola, estamos a ver que estamos além daquilo que foi as nossas expectativas de partida pela luta que os nossos pais fizeram. Portanto, nos últimos anos, desde 2005, comecei então um percurso até hoje como ativista político. E esse ativismo político e social, que reclama para melhor condições de vida e que se dê mais oportunidade para aqueles que são as pessoas que dizemos de baixa renda, de baixo nível, mas são nossos irmãos, aquele mesmo que vive lá no mato, de faca na cara, o fioco-fioco, um ganguela, um nhaneca, é nossos irmãos. Então é nosso dever como angolanos contribuir. E quando se faz um ativismo que a gente luta para travar todo tipo de forças negativas que só destrói o nosso povo, a gente está sempre disposto a intervir. Claro, numa Angola libertada, numa Angola independente, numa Angola de paz que nós dizemos, há determinadas coisas que a gente não aceita. E é daí de partida que, vendo o nosso país há 15 ou 16 anos de paz, depois da guerra de ontem, e continuamos a ver mais crianças a morrerem, as mulheres a serem abusadas nas ruas, os homens cada vez mais metidos no álcool e a juventude angolana sem uma oportunidade de vida para o futuro, e os que vêm de fora, sem querer apontar dedo a ninguém, a serem mais privilegiados que nós próprios, os donos da terra,
Isso, no fim do dia, causa insatisfação. E quando se anda essa Angola profunda e vê-se que a insatisfação, até aqui nós que vivemos fora da Angola, também ficamos insatisfeitos porque partiram a casa da minha mãe, partiram a casa da mãe do meu amigo, porque estava num mau sítio, outro lhe receberam o terreno, o outro só porque falou, lhe balearam, o miúdo só porque queria ir voltar para ir buscar o papagaio dele, lhe fuzilaram com uma bala queima-roupa. Crianças a morrerem sem vacina e os nossos dirigentes políticos com muito dinheiro para dar. Então começamos a ver que a questão humana não está a ser posta em primeiro lugar. E viemos aqui em nome da humanidade, em nome de todas as cartas humanas e até a própria Carta Magna e a Carta Africana, chamar a atenção aos nossos líderes africanos que temos que mudar. E tudo isso, então, é que faz a motivação deste angolano Jicate Tembo. Claro que nos últimos anos, na social media, mais propriamente no Facebook, no Twitter e até no WhatsApp, eu tenho feito muitos vídeos, e vídeos esses que eu reclamo, sobretudo o tratamento que se dá na juventude estudante, porque passa-me a perceber que ontem foi a falta de iniciativa do governo para criar possibilidades para nós nos formarmos e estudarmos. Muitos de nós tivemos que abandonar a terra. Viemos para aqui fora. Para essa guerra que nos empurrou para aqui fora, que só acabou agora em 2002. Então hoje, os caminhos em que nós passamos, nós não queremos que os mais novos passem. Então é essa razão que me faz, eu e mais outros angolanos, vir nas redes sociais e apelar. Não viemos apelar numa questão de queremos separação, mas viemos apelar para que haja um equilíbrio político, e é deste equilíbrio político então que realmente vai sair uma decisão que vai ser boa para todos os angolanos. Quer que seja angolano do MPLA, quer que seja angolano da UNITA, quer que seja angolano da FENELA, da Casa CE, da MUNI, do PRS, de qualquer força política que estiver, nós temos que ser capazes de levar naquele parlamento angolano um equilíbrio. E a hora que nós temos para fazermos esse equilíbrio é este momento. A hora que temos para deixar de sentar no sofá e reclamarmos e nos apontarmos os dedos uns ao outro. Aquele é gatuno, aquele que tirou, aquele que mandou matar mais. Não. O objetivo é congregar as forças angolanas com uma mensagem e dizer que já não podemos continuar a viver assim, a lutar entre irmãos. Porque antigamente os mais velhos diziam colono nguma waiaie. O colono nguma, estávamos já a chamar no branco português que ele é colono nguma, inimigo. Já foi. O colono nguma hoje é zaboba. Os mais velhos estão a dizer que o colono já voltou. Então, antigamente o inimigo era só o branco. O Tuga era o nosso inimigo. Hoje todos são inimigos. Você não pode ir na casa de um amigo beber um copo porque vão te envenenar, porque tem mal olhado, porque vão te feitiçar. Tudo por quê? Porque durante o tempo dos anos 80, principalmente aí, o protagonismo político e egoísmo silenciou muitas vozes. Umas, mesmo estando em vida, não podiam arriscar para falar. Hoje o mundo todo já mudou e Angola não pode ficar indiferente. Nós fizemos parte deste novo mundo. Se não nos deixarem fazer de uma forma direita, nós vamos fazer da nossa forma e vamos forjar. A mensagem é importante. É importante que se mande uma mensagem saudável e positiva. E esse tem sido o objetivo nas redes sociais, para que os angolanos sejam tidos e achados sem diferença. Estamos cansados. Essa palavra eu falo na voz de muitos. Falo na voz de muitos mais velhos, que tem na cabeça, no corpo todo está fechado daquilo que nós falamos. Hoje em Demba Jamadiakini, o cabelo branco do mais velho. Aquele cabelo branco não é à toa. Aquele cabelo branco é do longo percurso de muitos sofrimentos e de muitas coisas que nós passamos na nossa terra. É por essa razão, essa minha motivação desse ativismo para passar a mensagem aos nossos irmãos angolanos que
não há nada melhor que uma união em nome de todos os angolanos, para que a vantagem seja para os nossos. Por quê? Saí da Angola em 1998 e logo imigrei para uma sociedade democrática, Portugal. Uma democracia, vivia-se democracia, havia liberdade de expressão. Depois, com o tempo, em 2000, fui para a Inglaterra, onde eu vivo desde 2000 até agora. Sempre vivi paz, sempre vivi harmonia, sempre aprendi como amar o próximo, aprendi que, afinal de contas, há coisas nossas que têm muito valor. O Kalamutu ni Batajé. Kalamutu ni Batajé, na minha interpretação, cada um fica na sua casa, mas também, mesmo estando da casa do outro, nós usamos daquilo que é a nossa vivência. Podemos fugir, mas acabamos por cair lá sempre naquilo que é o nosso. Hábitos, costumes e vivência. Então, é isso tudo que eu tenho estado a aprender aqui nessa sociedade. Não significa dizer que eu quero aplicar isso tudo na nossa África ou com mensagem. Mas é muito bom que a gente tenha experiência do que é viver numa sociedade democrática. O que é viver numa sociedade em que há liberdade de expressão, em que as pessoas usam, mas não abusam. Em que hoje eu vou no mercado das bananas, encontro o primeiro-ministro também lá comprar banana. Estamos a criar essa situação que amanhã, quando o senhor presidente José Eduardo dos Santos sair, também vai poder ir na Praça do Quinaxixe comprar peixe comigo. Será que estamos a criar isso? Estamos a nos afastar uns dos outros. Tudo por causa dos interesses econômicos e financeiros. Então, esta mensagem é mais essencialmente para os nossos jovens, a juventude angolana. Não se faz um país sem a maioria. E hoje em dia em África, Dambisa Moyo diz sempre que o número maior em África são jovens. Em Angola é África. Em Angola também os nossos dirigentes falam que o nosso país é jovem. A juventude angolana encontra-se dividida em vários âmbitos e é esses âmbitos que me preocupam. Temos os jovens, aquele mesmo que não tem nada, que nós chamamos em inglês chantitão, que não tem comida, não tem calça, só vive de bebidas alcoólicas, de droga, é forçado a ser batuqueiro para depois ser abatido ao lado da comunidade, para repreender os outros. Temos esse. Temos o outro jovem que está a tentar se esforçar e está a ver o seu país a crescer em termos de economia e em termos de reconstrução, mas ele não faz parte disso, só está a ver. Temos os outros jovens que apanham uma oportunidade, concorrem até a bolsa de estudo, vêm estudar aqui fora. Depois também não lhes dão dinheiro, não lhes pagam as propinas, sofrem. Temos os jovens que são os filhos da oligarquia, os filhos dos donos que nós chamamos os donos da Angola, da elite, que têm mais privilégio que eu e você, que deviam ser eles, hoje numa Angola como essa, que tinham que nos levar nos rumos. Muitos deles estão perdidos na droga, na bebida. Outros não entram mesmo na sala de aula. Nós vivemos aqui na diáspora, são expulsos da escola. Amanhã, esses pais dele, como nós também, ninguém vive para sempre. Hoje, se eu tenho 40 anos, daqui a 40 anos, eu terei 80. E não acredito que estarei capaz de fazer alguma coisa se tiver em vida. E esses jovens que hoje têm essa idade, daqui a 40 anos, terão uma idade de imprimir aquilo que aprenderam. Então, isso me preocupa. Até os jovens da elite não estão em direção. E eu trago aqui referências para poder substancializar isso que eu lhe falo. O professor Ricardo de Oliveira, no seu livro Angola, o Magnificent Beggar, ele fala The Sons of Oligarchy. No livro dele, explica como é que os filhos da elite angolana estão. Está a entender? E isso, eu como jovem angolano, vivendo numa sociedade onde temos direito de igualdade, onde é que as pessoas são tidas e são achadas, quando eu vejo essa situação, me preocupa. E o que me preocupa também mais, no meio disso tudo, para mim fazer
as nossas intervenções, claro, manifestação. É um ponto muito importante e que eu acho que este será o ponto da conclusão dessa nossa entrevista. Porque ontem, quando nós fizemos a guerra, quando eu digo nós, os angolanos, porque nós nos matamos entre nós, uns tiveram que sair fora da Angola, emigrar para outros países mais longe. E quando chegamos aqui, muitos destes países, tivemos que nos adaptar às condições que esse país nos oferece. Houve uns que, para bater a ngunda, para pedir o tal asilo político, tiveram que cortar o nome, tiveram que cortar a idade, tiveram que mudar a identidade. E, agora que acabou a guerra, faz parte do cumprimento das tarefas do governo que foram estipuladas no Conselho de Segurança das Nações Unidas, onde Angola atualmente é membro não permanente. E muitos angolanos estão aqui e não são reconhecidos. E como se não bastasse, aqui no Reino Unido, nós para irmos em Angola, temos que pedir carta de chamada. E é preciso explicar bem carta de chamada como. Você, que é angolano que veio pedir asilo, depois mais tarde te deram a nacionalidade britânica, mas não tens o teu documento angolano. Queres voltar para a tua terra? Tens que pedir uma carta de chamada na tua família, mesmo já você tendo o cartão consular que lhe diz que já é reconhecido como angolano, mas mesmo assim tens que pedir uma carta na tua família para você voltar na tua terra, para ir ver a tua família. Estamos a fazer o quê? Estamos a separar um grupo e estamos a beneficiar outro grupo. Nós fomos consequência daquilo que aconteceu em Angola. A guerra. Neste percurso árduo, vocês também cometeram muitos erros. Também a direção do partido, que na Primeira Guerra vivia numa zona homogénea, porque os tiocos, os caluchazes, os cangalas, etc., quase que pertencem ao mesmo grande grupo étnico. É onde nós aprendemos e forjamos as nossas primeiras armas de combate. Mas para esta guerra vieram de muita parte. Vieram de Cabinda, vieram de Malange, vieram de Luanda, vieram de Lubito. Também nós, para aprendermos, conduzir-vos em número, em quantidade e, sobretudo, na forma heterogênea que sois, a direção também cometeu erros. Está disposta a discutir os erros. Não há nada para esconder. Como vocês têm de aceitar que para aprenderem a combater, vocês cometeram erros. E também nós estamos dispostos a expor os erros. Mas nós também, para vos conduzirmos, para aprendermos a vos ensinar o que é lutar, o que é se convencer, o que é ter fé, nós também cometemos os erros. Mas também estamos dispostos que vocês exponham os erros. Mas haverá um momento em que teremos de passar os erros para o passado. Teremos de passar os erros todos para o passado. Os vossos e os nossos para o passado. E fazermos do presente, na hora que for determinado o presente, uma alavanca para o futuro. Nós não podemos fazer do passado uma alavanca para o futuro. Não é possível. Não existe na história da humanidade. O passado tem de ser discutido e passado para a retaguarda. E fazermos do presente a alavanca para o futuro. Está entendido? Está entendido? Eu ouço por toda parte onde passo, falo para as pessoas que dizem, mas você só tem duas escolhas. É para ti, é para os teus filhos, é para a tua Angola. Você só tem duas escolhas. Ou votas UNITA ou votas UNPG. Mesmo se formarem um partido, agora estão a formar tantos, até faz-me lembrar no tempo de 74, 75, Angola teve 43 partidos. A luta vai se fazer simplesmente entre duas forças, a UNITA e o MPLA. Quem não vota para a UNITA, vota para o MPLA. Quem vota para a UNITA, vota para o futuro. Quem vota para o MPLA, vota para o passado.
O governo toca mais uma guitarra, mais uma música. O povo já não quer dançar nem rir. Estamos fartos da situação. Esse é o refrão. A guerra é que trouxe isso tudo. Por causa disso é que quando estava aqui a embaixadora Dona Ana Carreira, os angolanos para ir para Angola não era preciso carta de chamada. Bastava ter o cartão consular, tinhas logo um visto, pagavas um preço simbólico e ia. Em 2012, quando chegou aqui o embaixador Miguel Neto, o atual embaixador de Angola, num discurso aí em Manchester, quando falava no ato central do 11 de novembro, e foi bem claro que vocês têm que deixar de depender de ajudas, têm que deixar de mendigar. Mas agora, Deus Nosso Senhor, qual é as instituições corporadas inglesas que deram essa informação no senhor embaixador que os angolanos vivem aqui? Eu estou perante um grupo de trabalho, pessoas que estudam e que trabalham para criar eficiência, para que nós podemos começar a marcar os nossos passos. E o senhor embaixador disse isso. E como consequência, no dia 13 de 2013, no dia 13 de fevereiro de 2013, se eu não estou em erro, a Embaixada de Angola então emitiu uma nota sem aviso prévio a dizer aos angolanos que todos aqueles que tinham direito estava cancelado tudo que foi posto a circular, que o cartão consular já não serve para pôr o visto. Muitos angolanos que estavam a ir para Angola para poder voltar no país, ajudar a família, os que estudaram aqui para começar a tratar os seus documentos, foi tudo por terra. Por que nós fizemos isso? Esta Angola é grande e caberia para todos nós. Paz ela maior no progresso e no amor. Esta Angola é grande e caberia para todos nós. Paz ela maior no progresso e no amor. Se essa Angola é grande e caberia para todos nós, juntos, no amanhã que é hoje, nós podíamos fazê-lo maior ao construir. Nós só somos 26 milhões de pessoas e não temos certeza desses 26 milhões. Para que vamos se separar mais assim? Acha que essa atitude do embaixador da Angola foi correta? Hoje, o tempo passou, temos o Consulado Geral, em que está a cônsula Vicência de Brito, né? Que tratam os angolanos de uma maneira muito mais diferente com relação à embaixada, quando eu digo diferente, com mais aconchego e que conseguem falar mais com o próprio angolano. Essa lei continua a vigorar. O angolano para ir tem que ter carta de chamada. Isso não é bom. Isso não é um espírito de estreitar laço com os outros. Houve guerra. Esse embaixador Miguel Neto faz parte da geração dos angolanos que nós chamamos histórico. Andou por essa Angola profunda, desde a JMPLA, é proeminente da JMPLA. Sabe o quanto é importante? Então, nos fazem isso por quê? Somos filhos da Angola também, ou não somos? É como se fosse dizer que entre irmãos, ver uns irmãos a tomarem leite e outro a tomar e a lhe darem chá ou água. Começamos a perguntar, será que somos mesmo filhos da mamã? Temos que ir buscar essas coisas assim para nós vermos o quanto estamos a nos magoar, estamos a criar insatisfação. Então eu me vejo no lugar de muitos angolanos e é daí então que eu saio para vir nas redes sociais falar sobre esse assunto e muito mais outro assunto. Claro que isso nem um bocado faz parte daquilo que é o espírito de inclusão. Quando se fala da inclusão, de incluir todos os angolanos, não há inclusão nos angolanos da diáspora. Somos tratados como se fossem pessoas que não têm mero conhecimento, pessoas que não têm ideia do que se passa em Angola. Então temos lá mamã, temos lá tio, sobrinho, amigo da infância. Vamos aqui próximo ao Portugal, nos encontramos com os nossos vizinhos, nossos amigos. Nós não temos conhecimento. Angola hoje, fala-se da globalização. E o que a globalização faz? Jornal da Angola também, a gente às vezes pode não ler, mas o tio pode mandar pelo correio. Podemos saber das notícias, então. Nós sabemos o que se passa. Eu acho que isso é um erro de palmatória. Quando digo de palmatória, é um erro que não seria bom
a gente continuar a repetir esse tipo de situação. Isso não vai nos unir. O outro caso que eu venho aqui falar, que seria muito bom falar, era de 2 casos. Eu falo muito nos meus vídeos do cota bufo. Falo muito da bufaria e muita gente, como é, Mano Gica, mas quem é o cota bufo? Sim. Eu falo do cota bufo porque se forem ver no vídeo que o Cota Bonga dá entrevista no William Toné, ele fala. E o Cota Bonga fala com um sentimento profundo. Por quê? Porque o Cota Bonga ontem foi proeminente da música angolana. E o Cota Bonga, quando lançou aquele disco do Bonga 72, que deu muitos problemas, o Cota Bonga sentiu a perseguição. E quando esses cotas que sentiram ontem começam a ver de novo, começamos a acreditar que a bufaria e os bajus estão a vir de novo para derrotar os seus irmãos e seguir até aqui onde nós estamos. Nós temos que falar disso. Existem, sim senhora, pessoas que estão nesse preciso momento a ouvir, que vieram aqui com missão para fazer isso. Agora eu acredito, quem é que lhes mandou? Qual é o espírito desse? Nós aqui só estamos a vir para trabalhar, para vir à busca de uma oportunidade. Há angolano aqui que tem 2, 3 trabalhos, eu conheço. Tá vendo? Então não podemos nos prosseguir mais assim. Angola já está em paz. O angolano que está aqui, eu não acredito que vai fazer uma coisa que vai pôr em perigo a segurança nacional. É mentira, não tem. Não tem. Não tem. Deixem de fazer isso. Deixem de criar insatisfação. O voto na diáspora. Os angolanos que vivem na diáspora, mesmo que muita gente diz que o nosso voto não vai contar, o voto não vale. Mano, já vivemos numa sociedade evoluída, democrática, há muito tempo. E aqui na Inglaterra, Emmanuel Kant, quando fala sobre essa paz, que começa, a tua começa ali onde termina do outro. Carlos Roger, outro britânico terapeuta, também diz: só podemos ter uma paz excessiva também quando os protagonistas da paz darem exemplos de paz. Digo eu, no caso da embaixada, de nos cortar o nosso cartão consular, também aceitarem os erros dele e darem um exemplo de paz. Não existe. O angolano que vive aqui, nem sequer as embaixadas e os consulados vieram, convocaram as comunidades, porque eles conseguem, e informar, dizer: esse ano vocês não vão votar de novo, porque não há condições técnicas e nós vamos criar as condições técnicas conforme se alega. Mas no próximo ano ou nas próximas eleições vai ser assim, 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 vai ser assim, assim. Pelo menos está-se a demonstrar respeito pelos irmãos, pelo cidadão. Quando se fala da inclusão, quando José Eduardo dos Santos, o titular do Poder Executivo, falava em 2012, no discurso à nação, que o país tem rumo, ele fala, vivemos numa sociedade de pluralismo, numa sociedade em que as pessoas são respeitadas, e não acredito que há ditadura. Então, como é? Aqui não estamos a ser respeitados. Nós somos angolanos. Nós viemos aqui por causa das guerras que o MPLA, a UNITA, fizeram. Os protagonistas da guerra que passou estão em vida, estão a concorrer para as eleições. Presidente Samakuva, presidente José Eduardo dos Santos, Abel Chivukuvuku, Lucas Ngonda, todos esses mais velhos tiveram na luta. Então, nós não é que fizemos a luta. E hoje nós é que estamos a ser mais prejudicados. Essa é a minha razão. Há uns que dizem que eu estou a mandar boi de quelengo e tenho boi de boca para ver se vai ter um lugar no parlamento. Nada, angolano. Amor existe. Quando você vive no meio do amor, não tem como você não amar o teu irmão. Não tem como você não chorar dentro a ver crianças a morrerem por causa de uma vacina hoje, em 2017. E é esse tipo de inquietações que nós hoje vemos e que achamos que não é comum e viemos chamar a atenção. Podem ficar com o parlamento, podem ficar com ser deputado, mas é muito importante que a mensagem. E eu sou angolano que estou a forjar nesta luta das elites civis, e é aqui onde eu me sinto bem, e é aqui onde eu me sinto na capacidade de passar mensagem no sentido de contribuir e chamar a tua atenção que Angola tem que se fazer com todos na prática e na íntegra.
fez aparecer outras classes. Depois apareceu o feudalismo. Depois então apareceu o esclavagismo. Depois apareceu o capitalismo. Aí a exploração era mais moderada. O homem era obrigado a vender as forças para ter o pão de cada dia. O capitalismo derivou o imperialismo. O imperialismo é o monopólio dos capitalistas. O explorado então sentiu necessidade de lutar para ter a sua independência. E daí a luta continua.